O tema suicídio, especialmente na Polícia Federal, ele é um tema bastante complexo. E complexo em que sentido? A Polícia Federal, se ela fosse um país, ela seria hoje o sétimo colocado dentre os países em índice de suicídio, pegando-se a população pelo número de suicídios, a Polícia Federal teria esse índice, sétimo colocado. A Índia está em primeiro lugar, o Brasil ocupa a posição de número 111 entre o ranking de suicídios, mas se a Polícia Federal fosse um país, ela seria sétima colocada. Isso é muito complicado, porque o suicídio é um tema bastante complexo e envolve diretamente a vida das pessoas e a vida de familiares. Eu queria abordar hoje rapidamente esse aspecto sobre os suicídios no meio policial. Para quem não sabe, o meio policial ele é um meio diferente e ele tem características próprias. Mas o que se percebe é que a grande gama de atribuições, o afastamento das pessoas das suas famílias e principalmente as relações que se vive no dia a dia, na Polícia Federal a gente tem um aspecto de uma pretensa militarização, e isso acaba por incidir diretamente sobre as pessoas. Nós somos uma instituição de caráter civil, só que os nossos gestores entendem em levá-la sob o aspecto militar. E isso traz grandes frustrações para quem estudou muito, para quem se preparou para exercer e para servir a sociedade de uma forma geral e não consegue por determinados aspectos. Nós temos casos e casos, os nossos sindicatos, a nossa federação já vem denunciando há bastante tempo que a Polícia Federal ela está doente, ela tem um problema sério interno de gestão e isso vem afetando no dia a dia todos os policiais. A gente não pode lidar com mais de 25 suicídios em 5 anos sem nada fazer. Isso é um despropósito da gestão para com o seu ente mais importante, que é o servidor. O policial, o ser humano, ele é o ente mais importante. Ele é mais importante que uma viatura, ele é mais importante que qualquer outra coisa, que um armamento. E a UNB, aproveitando, ela fez uma pesquisa, está disponível no site da Câmara, e essa pesquisa ela foi muito importante porque ela trouxe alguns aspectos bem legais do conhecimento geral. A coordenadora dessa pesquisa foi a professora Ana Magnólia, e a professora Ana Magnólia ela trouxe alguns dados bem legais, bem interessantes. Um descompasso enorme entre o que é exigido e o que é e as condições que lhes são dadas, ou seja, a valorização. Para quem estuda gestão, sabe que na pirâmide de Maslow é muito importante o aspecto da, da, de buscar o seu máximo para que você tenha a sua satisfação. Então muita gente vê o glamour da Polícia Federal frequentando ótimos lugares e não sabe que esse servidor muitas vezes está doente, ele está afastado da sua família e ele precisa ser amparado de outras formas e especialmente por profissionais capacitados. O nosso sindicato, nessa mesma audiência na Câmara, ele fez essa denúncia e é muito interessante falar que entra diretor-geral e sai diretor-geral e essa pressão, esse abuso, esses assédios, eles só aumentam a ponto de as pessoas que têm esses problemas são tratados como fracos. Uma forma, como disse o colega Flávio Werneck, de preconceito institucional. Nessa audiência na Câmara, nessas audiências que ocorreram em 2013 e 2015, o diretor-geral da Polícia Federal, o gestor máximo do órgão, ele foi chamado a participar. Só que ele preferiu não comparecer nas duas audiências. Ou seja, a Polícia Federal parece que não dá muita importância sobre o aspecto da gestão,
quanto a esses servidores. E aí me deixa uma questão de foro íntimo. Por que isso? Por que não valorizar o ser humano, né, numa situação dessa? Isso é uma coisa que me ressente muito. Eu, no primeiro livro, num dos livros que eu escrevi, chamado Eu Escriba, eu faço uma homenagem a um colega escrivão que em 2005 tirou sua vida enquanto a gente participava de uma missão em Brasília. Eu estive diretamente ligado nesse caso, não vou entrar em detalhes para preservar todo mundo, mas foi uma coisa que a mim me chocou bastante. E eu não gostaria de perder outros colegas. Então, em homenagem ao Luizinho, eu estou fazendo essa gravação. O suicídio, senhores, ele tem que ser comentado, mas ele tem que ser comentado de forma técnica. Eu, como não sou técnico, fui pesquisar e descobri que existem excelentes trabalhos e existem excelentes formas de prevenção. Então esse é o recado que eu deixo aos meus amigos policiais de todo o Brasil, não só da Polícia Federal, mas das polícias civis e das polícias militares, Exército, Marinha, que lidam com o dia a dia dessa forma. Atenção a quem está do seu lado. O seu parceiro é mais importante do que qualquer coisa. Vamos ajudar a preservar esses colegas, cara. Não é culpa deles, como o Estado pode tentar demonstrar, e sim pode ser culpa de uma patologia, coisa que os entendidos e as pessoas mais preparadas podem analisar. Então a gente tem que ver se o cidadão já teve uma doença psíquica antes, se ele demonstra ansiedade ou pânico, se ele está mudando de hábito, se ele já teve tentativa de suicídio anterior, se ele tem sentimento de culpa, até pelo assédio moral que ele pode sofrer. A gente tem que ficar atento a isso tudo. Se nós ficarmos atentos e levarmos para um atendimento psicossocial, vai sobrar ao gestor somente uma coisa: a culpa por não ter feito o que devia ser feito. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Setembro é o mês do combate ao suicídio.